Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por todas as suas grandes obras e pelas poderosas ações do Espírito Santo que nos movem e que nos inspiram a continuar fazendo a obra do Mestre até que ele volte, a continuar em nossos serviços cristãos, conforme ele nos ordenou, não estando em nenhum momento ociosos, mas sempre cheios da verdade divina, que nos poderá capacitar em toda boa obra, a fim de que possamos cumprir o ídolo do Senhor e fazer a sua vontade até que terminemos aqui os nossos trabalhos. Diz o hino da harpa: muito em breve os trabalhos serão finos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindo. Então essa é a nossa esperança, a esperança de, depois dos nossos labores, depois de nossas fadigas, depois dos árduos combates deste mundo, podermos entrar no gozo do Senhor, no obtermos realmente dele o galardão e o louvor pelo nosso serviço prestado a ele, enquanto neste corpo, nesta corporeidade, no mundo em que fomos colocados. Então, nós estamos aqui para cumprir a nossa vocação. E a nossa vocação é uma vocação santa. Então, possamos nós cumpri-la com todo denodo e envidar todos os esforços para que vidas possam também experimentar a mesma porção de graça, o mesmo quinhão de bem-aventurança que nós tivemos o privilégio, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, que nos concedeu o acesso a essa graça e essa bem-aventurança. Quantos não conhecem o poder transformador da graça e a ação do Espírito Santo neste mundo? Quantos ainda estão longe de tal revelação? Portanto, cabe à Igreja do Senhor continuar na missão de ensinar e apregoar até que o Senhor volte. Nós sabemos que quem convence o homem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que começa a obra na vida do indivíduo. É o Espírito Santo que conduz o indivíduo à revelação da verdade e ao rompimento das amarras da ignorância e do entenebrecimento mental que o prende à vida baixa desse século. Somente quando o Espírito Santo processa a libertação do indivíduo e que rompe com essas amarras da natureza e que destrói os sofismas e aquilo que obscurece a sua visão espiritual, é que ele passa a entender realmente o significado de ser salvo, de ser santo, de viver para Cristo, de esperar o reino vindouro, não ter nenhum apreço por esse mundo. Nós cristãos não temos mais nenhum apreço por este mundo. Esse mundo não nos interessa, como não interessava a Jesus, porque o próprio Jesus disse: eu não tenho parte com este mundo, eu não sou deste mundo. E várias vezes Jesus deixou isso bem claro em sua missão.
E desde o momento em que eu recebo a missão, em que eu recebo a nova vida em Cristo, eu já não mais tenho nenhum apreço por esse sistema de coisas que tem Satanás como mentor, porque Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Eu não me canso de dizer isso. O que você vai esperar de um sistema que jaz no maligno, em Satanás? Você pode esperar alguma coisa boa? Aleluia. De modo algum. Aqueles que pensam o contrário estão iludidos. Não se pode esperar nada de bom de Satanás. Satanás não tem nada de bom para oferecer a ninguém. Ele ludibria os homens com o intuito de, ao final, roubar-lhes a alma e lançá-los no inferno. Ele fez isso ao longo dos séculos. Quantas almas estão hoje numa eternidade de tormentos, aguardando o dia do trono branco, porque foram levados ao erro pelas cantilenas de Satanás, assim como ele corrompeu os nossos primeiros pais no Éden, assim como ele conduziu o primeiro casal que Deus colocou no Éden ao erro e à desobediência. Ele continua a conduzir os homens à mesma desgraça, ao mesmo caminho de desobediência e de desvario, que ao fim vai conduzir às masmorras do inferno. A obra dele é essa. Paulo declara que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Porque a Bíblia diz que, por natureza, nós, Paulo declara isso de forma categórica e altissonante, que o nosso entendimento, ele é reprovável. Nós temos uma disposição mental reprovável. Se a mente não for trabalhada pela ação do Espírito Santo, se nós não recebermos a mente de Cristo, nós continuaremos presos aos rudimentos do mundo e do século, e vivendo como aqueles que não têm Cristo, e vivendo como aqueles que não têm esperança, e vivendo como aqueles que só pensam neste mundo e cujo coração está neste mundo. Eles não têm ideia de que existe um porvir. Eles não têm ideia que existe um Deus que se comunica com os seus. Eles não têm ideia que existe o Espírito Santo que visita o coração do crente e que faz com que ele viva uma experiência transcendental, uma experiência metafísica, uma experiência que não é comparável a nenhum tipo de experiência ou prazer que possa ser vivido carnalmente pelos indivíduos neste microcosmo humano. Aleluia. Somente quem tem essa experiência gloriosa e que foi tocado pela revelação do alto e conheceu, como diz Hebreus, as virtudes do mundo vindouro, pode testificar com toda a autoridade de Deus, porque ele sabe que Deus é real, que Deus vive. Não há nenhum tipo de questionamento, aleluia, no tocante a isso. Aleluia. Nós cremos que Deus é, e que Ele é benigno, e que Ele habita em toda a plenitude de sua divindade na vida daquele que crê. Ele habita no seio da igreja. Aleluia. E em habitando na igreja, Ele a capacita. E em habitando na igreja, Ele concede a mesma dons espirituais e capacitações e poder para enfrentar os demônios e
e os poderes de Satanás que têm oprimido e concatenado as almas a uma vida de escravidão. Aleluia. A igreja, como dissemos em outra oportunidade, é a única agência na terra que tem o poder de vencer os poderes das trevas. Não é debalde que a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. E quem disse isso foi Jesus. E Jesus tem toda a propriedade para dizê-lo. Se Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, nada pode resistir à igreja dele. Aleluia. A igreja que marcha em santidade, a igreja que marcha fundamentada nas Escrituras, a igreja que marcha conduzida e controlada pelo Espírito Santo, essa igreja, ela jamais será vencida pela força do maligno, porque ela não transige com o mundo e com o seu sistema de ideias. Ela não segue o politicamente correto desse tempo, ela não segue as ideologias destrutivas que são ventiladas pelos homens e que, insufladas por Satanás, conduzem a muitos às heresias de perdição, porque o fundamento dela é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Aleluia. Jesus querido. O fundamento é a Bíblia. Nós não abrimos mão do que está escrito. Desse aspecto nós prevalecemos e permanecemos na ortodoxia. Nós somos ortodoxos, conservadores, estamos presos à literalidade dos textos sagrados. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Toda palavra divinamente inspirada é poderosa e perfeitamente capaz de redarguir, de corrigir injustiça, para que o homem possa ser aperfeiçoado em toda boa obra. Toda palavra, toda escritura é divinamente inspirada. Toda escritura, e nós cremos na revelação plenária das escrituras sagradas. Nós não seguimos os caminhos da neo-ortodoxia, e nem tampouco os caminhos da alta crítica, que relativiza a verdade e que tem os ensinos de Jesus e os milagres de Jesus como lendários e mitológicos. Nós cremos na verdade porque nós sofremos a verdade nos impactou, a verdade nos transformou. Nós temos o poder da verdade, e a verdade a cada dia ela produz movimentos internos em nossa alma, e nada pode nos demover disso, porque quem está fundamentado nas Escrituras Sagradas, não há argumento contrário, não há ideologia contrária, não há falso profeta ou herege que nos faça desviar do propósito, porque nós conhecemos quem é Jesus. Nós sabemos que Deus é benigno, e aquele que se levantar de forma contrária para tentar refutar a verdade, nós, como os apóstolos, aleluia, o resistiremos com a Bíblia nas mãos. O resistiremos com a Bíblia nas mãos. Ao longo da história da igreja, houve várias escaramuças na defesa dos pilares da fé, a começar pelos próprios apóstolos, que enfrentaram a gnose, os judaizantes, os fariseus que queriam levar o povo que havia aceitado a graça ao judaísmo,
e que insistiam em fazer proselitismo e tentaram várias vezes afetar o curso e o crescimento da igreja com perseguições e muitas vezes movidos de inveja. Você pode observar que quando Paulo ele chega em Filipos, ele é perseguido. Depois ele vai para Tessalônica, ele é perseguido. E ele funda muitas igrejas. Mas isso já fazia parte da missão dele, porque a Bíblia diz claramente em Atos que ele seria um vaso e ele aprenderia o que era sofrer pelo nome de Jesus. Mas a igreja dos tempos apostólicos, nos dias de Paulo, de Pedro e de João, enfrentou heresias terríveis como o antinomianismo, como o gnosticismo e outras heresias que afloravam e que tinham uma conotação mística, mitológica, e que traziam um certo ecletismo e conduziam muitas pessoas a uma visão esotérica. Aleluia. E muitos foram levados por esse engano, e muitos foram conduzidos a práticas promíscuas, como os antinominianos ensinavam, e Judas combateu os antinominianos, e também Pedro combate os antinominianos, que manipulavam a palavra, que manipulavam a verdade e interpretavam a Bíblia a seu bel prazer e conduziam as pessoas a viver uma fé libertina. Por isso que Judas, ele, em escrevendo um tratado a priori soteriológico, ou seja, que dizia respeito à salvação, porque você observa que quando Judas ele escreve a sua carta, ele expressa-se da seguinte forma: ele diz que ele estava escrevendo um tratado acerca da comum salvação, e ele diz claramente no texto, mas circunstâncias prementes fizeram mudar a feitura da escrita para um tratado apologético, que foi exatamente o problema da heresia antinominiana que estava florescendo naqueles dias no seio da igreja, que fora trazida por alguns indivíduos que haviam se introduzido no seio da igreja e que estavam disseminando esse engano. E esses antinominianos, eles ensinavam o povo a pecar. Eles diziam sutilmente que a graça dava margem aos indivíduos para pecar, mas isso era um engano absurdo. A graça não dá margem a ninguém para pecar. Pelo contrário, a graça nos permite viver em liberdade diante de Deus, mas não em libertinagem. Existem parâmetros morais a serem seguidos, e era exatamente isso que eles atacavam, para levar muitos a se desviarem da fé e a viver uma falsa fé voltada para coisas meramente carnais e que não tinham o poder de salvar. Pelo contrário, eram ensinos destrutivos, ensinos de demônios, e que Pedro combate com grande energia, e Judas também corrobora o mesmo argumento. Então, irmãos, houve grandes escaramuças, como há grandes escaramuças e grandes debates teológicos na atualidade, mas o cerne da doutrina é ele não pode ser afetado, ele continua inalterável. Os homens tentam mudá-lo, algumas vezes tentam aplicar conceitos muitas vezes inovadores, mas nós não devemos aceitar esse tipo de nova roupagem, porque nós precisamos, como Paulo disse, permanecer presos às tradições apostólicas. Permanecer presos às tradições apostólicas, aos marcos iniciais que nos foram transmitidos pelo único pastor das ovelhas, Jesus, e pelos seus apóstolos. É o fundamento. Então eu tenho que me perguntar: Jesus ensinou isso? Paulo ensinou isso? João ensinou isso? Pedro ensinou isso? Se eles não ensinaram, e se não é doutrina basilar, bíblica, apostólica, e se não está registrado em nenhuma epístola, por que eu vou adotar essas inovações?
Por que então eu vou seguir o politicamente correto desse tempo? Porque eu vou aceitar as ideologias de perdição que estão entrando no seio da igreja, estão destruindo a fé de muitos, estão levando muitos para longe do verdadeiro Evangelho de Jesus? Eu não posso, de modo algum, abrir mão daquilo que eu aprendi. Eu não posso abrir mão da revelação que me foi dada e da testificação do Espírito Santo, porque isso é algo verdadeiramente temerário e perigoso. E muitos vão se perder por estar entrando nesse caminho de inovação e de modismo desse tempo perigoso que nós estamos atravessando. Permaneçamos nos marcos históricos, porque nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se nós abrirmos mãos da verdade, o que nos restará? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós se desprezarmos as Escrituras Sagradas, se abrirmos mão do legado apostólico, se abrirmos mão das tradições apostólicas, se abrirmos mão daquilo que nos é caro e que muitos homens e mulheres ao longo dos séculos deram a vida? Muitos foram martirizados por essas verdades, irmãos, foram lançados nas arenas cheios de leões, foram trucidados pelas espadas dos gladiadores, viveram humilhados, vestidos com vestes de ovelhas, viveram escondidos, perseguidos, humilhados, desses que a Bíblia diz que o mundo não era digno porque guardaram essa verdade, e agora nós vamos desprezar aquilo que eles viveram e deram a vida? Não, de modo algum! Não podemos! Não podemos, irmãos. Não podemos. Devemos permanecer naquilo que temos aprendido e não nos afastarmos nem sequer um milímetro. Pedir ao Espírito Santo que nos prenda a estas verdades. Pedir a Ele: Espírito Santo, me ajude a chegar como os santos do passado chegaram. Eu preciso chegar, Senhor. Eu preciso chegar lá incólume. Eu preciso chegar lá com as minhas vestes brancas como a neve. Eu preciso chegar lá com o meu archote aceso. Eu não posso deixar que o meu archote se apague. Aleluia. Eu preciso chegar lá. E eu preciso da tua ajuda. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos permanecer firmes nisso. Se nós não sabemos como fazer, peçamos a Ele. Ajude-nos, Senhor. Revela-nos o que precisamos aprender. Deus eterno. Estava vendo uma mensagem do pastor Rodrigo Silva, e ele disse que um certo menino estava dentro do quarto procurando alguma coisa, não achava e tentou remover o guarda-roupa. Não sei se foi uma estante ou um guarda-roupa, e não estava tendo força para puxar o móvel, porque ele queria pegar o negócio que na ideia dele tinha caído ali atrás, e ele precisava ter acesso àquilo. Aí o pai estava olhando, aí disse: por que você não usou o recurso que você tem? Aí, mas qual recurso? Eu estou aqui para te ajudar. Deus está aqui para nos ajudar, irmão. Ele está presente. O autor está aqui. Aleluia. O Espírito Santo foi enviado. Então, se você pede a Ele, Ele vai te mostrar. Se você clama por Ele, Ele vai se revelar. Ele vai te dar as orientações. Ele vai te dar as diretrizes. Ele vai te dar o caminho. Ele vai te fazer andar os trilhos da vontade dele.
e você jamais andará em trevas, porque a luz da vida já tinha do Oriente do Alto, já se manifestou. Nós temos luz, irmãos. Nós não estamos nas trevas, porque Paulo declara que nós não somos filhos da noite nem das trevas, mas filhos da luz e do dia. Filhos da luz e do dia. Nós andamos na luz. Como Ele na luz está, nós temos a revelação toda. Então, nós temos toda a prerrogativa. Nós podemos falar isso de vivos pulmões. O orgulho santo, irmão Paulo. Nós podemos falar isso. Nós temos um Deus que é Deus. Aquele antigo filme que tinha um dos melhores Moisés, um dos melhores atores que fez Moisés já na história foi Charlton Heston. Os 10 Mandamentos. Os primeiros filmes, Charlton Heston, ele supera todos os outros atores que fizeram Moisés na história. Aí no final, depois que o povo foi embora e que Faraó se viu derrotado, que viu o exército dele destruído lá no Mar Vermelho, aí ele volta humilhado para o Egito, disseram o nome dele, e até que fez o papel desse faraó, mas foi um dos melhores faraós também, foi o Will Brenner. Will Brenner fez faraó. Aí o faraó, olha assim, Deus é Deus. O Deus deles é Deus. Humilhou o Egito, a potência daquela época. Humilhou o Egito. O Egito nunca mais foi o mesmo depois que o povo hebreu saiu da escravidão. Nunca mais se levantou como nação poderosa, como potência velha. Foram arrasados, foram arruinados. Numa pancada, Deus destruiu o orgulho de Faraó, o seu poder político, a sua influência política, o seu poder militar. Tudo porque ele se mostrou arrogante. Deus endureceu o coração dele para dar juízo a ele, porque ele era arrogante, ele se achava Deus. O amado de Quitá foi humilhado pelo Deus dos escravos hebreus. E Deus mostrou a eles que Ele é Deus. Quando Deus é Deus. Então, para encerrar, eu vou citar o texto que diz assim: mas a nossa rocha não é como a rocha de Deus. A nossa rocha é rocha. A nossa rocha é rocha, Paulo. A nossa rocha é rocha, Dudu. A nossa rocha é rocha, irmão Abel. A nossa rocha é rocha, irmãs. É rocha. O resto é eu profetizo. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.